Este podcast é produzido e editado por Braba House. Oi, gente, eu sou Isabela, eu não sou blogueira, na verdade eu raramente posto alguma coisa na internet. Se eu posto são só vídeos e fotos de alunos meus e também tem o site da Copélia, minha loja online. Mas é isso. Eu só tô gravando esse vídeo porque a minha terapeuta me pediu pra eu pensar formas de não me sentir tão sozinha na quarentena. Então, talvez esse começo possa ser um pouco esquisito. Mas vamos lá. Eu sou Isabela, eu sou professora de balé, sou bailarina. Eu dou aula numa escola na Vila Madalena e numa ONG, Ações do Amanhã. Eu tenho uma loja de artigos de balé, né? A Copélia, já falei. E eu sempre me expressei dançando. Então eu até tenho praticado em casa, mas é diferente, né? Quem sabe com esse vídeo eu não fique animada de praticar com vocês. A gente troca uns passos de dança. Vocês gostariam disso? O que mais? Eu tenho sentido falta dos meus alunos. Basicamente é isso. Eu fico lembrando deles, de cada um, das dificuldades, do sorriso. E eu até tenho feito algumas aulas online, mas para o pessoal da Vila Madalena, né? Mas para os alunos da comunidade da ONG é difícil. E esse negócio também de dar aula de balé online é muito esquisito. E os meus alunos da ONG, eles me mandam áudio. Professora, quando é que a gente vai voltar? Eu não sei, né? Mas o projeto não parou. Eu tenho ido na comunidade, porque junto com as avós da comunidade, a gente tem produzido máscaras de TNT para distribuir para pais, para as famílias, né? Para quem precisa. Então, isso está sendo legal. Eu tenho aprendido muito com elas. E quando uma das senhoras falta, enfim, não aparece, eu fico preocupada. Eu dou uma ligada para saber se está tudo bem. Por enquanto tá tudo bem, mas nunca se sabe, né? Eu acho que é isso, gente. Eu só espero que tudo volte ao normal. Quero voltar a ensinar, tô com saudade de ensinar. E quero voltar a dançar logo. Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o Filosofia de Boteco, espaço fértil e democrático, como todo botequim deve ser. Eu sou o Zé Barreto. E como vocês já perceberam, a gente começou o episódio de um jeito diferente, que tem muito a ver com o tema também. Mas antes da gente falar disso, queria apresentar quem está aqui comigo hoje, mais uma vez, Zico Neri. Olá, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os Gabis e Cláudios que nos ouvem. A gente não quer em nenhum momento fazer nenhum episódio fúnebre, espero que vocês não pensem isso e não entendam isso. Mas como vocês já viram pelo título do episódio, né? A gente quer sim sensibilizar todo mundo e discutir sobre esse termo, né? E começar com esse áudio, eu acho que mostra pra gente exatamente o que a gente quer transmitir com esse episódio e o que a gente quer refletir, né? Eu acho que a palavra reflexão é importante nesse sentido, né? Então, vamos seguir. Espero que esse áudio tenha tocado vocês. Depois a gente fala de onde ele veio e conversaremos logo. Bom, então sem delongas, vamos lá para o significado da palavra sensibilidade. Caneta e papel. Substantivo feminino. Capacidade de perceber sensações físicas. Tendência natural para reagir aos estímulos físicos, sensibilidade à dor, disposição para sentir ou para se emocionar diante algo ou alguém, facilidade para se ofender, que tende a se magoar facilmente. E por aí vai. Acho que essa é uma das palavras que tem mais significados que a gente já falou aqui até hoje no podcast. E aí, Zico,
Esse episódio tá bem forte já desde o começo e tal, mas a gente sugeriu fazer isso porque eu dei umas pesquisadas aqui antes da gente tá aqui gravando, e achei algumas matérias e tal e queria compartilhar aqui. Que é assim, em cerca de 7 semanas, a gente já tá resguardado dentro de casa. E a gente já pode dizer que passamos por algumas fases durante esse período de quarentena. E aí, a primeira foi a de negação ou a de dúvida, que tudo parecia inacreditável. Em seguida, entendido o tamanho do problema, passamos para o engajamento com motivação, que é salvar vidas, preservar as nossas e ajudar os desfavorecidos a exercer a empatia. E agora a gente está na terceira fase, que é o início do cansaço, uma sensação desagradável e de já deu, entre aspas. Um desconforto com a restrição de ficar isolado com todos os preços a serem pagos diariamente. Solidão, medo, perda de dinheiro, infindáveis serviços domésticos. E nessa terceira fase do isolamento social, a ausência do contato físico tem impactado na saúde mental das pessoas. Recentemente, uma pesquisa informal feita na internet perguntou o que os brasileiros estão sentindo mais falta na quarentena. E a resposta, sabe o que foi? Abraçar as outras pessoas. A situação que a gente está passando atualmente é completamente nova. Por isso, esse momento causa muita ansiedade nas pessoas e pode acabar refletindo nos relacionamentos interpessoais. Nós estamos vivendo um momento de privação de intimidade física. E aí, a gente decidiu fazer esse episódio exatamente por isso. A gente já passou por várias fases durante essa quarentena e a gente já está chegando num momento de exaustão e de coisas que provavelmente estão sendo impactadas agora na nossa vida, mas que vai refletir pelo resto dos tempos, assim. E acho que isso vai afetar não só nós, mas como a próxima geração que está chegando por aí. Pensando nisso que você falou, né, nesse vídeo, e no que eu tenho sentido e conversado com as pessoas, pra gente brasileiro, e eu vou falar com a gente brasileiro porque eu não conheço as outras culturas tão a fundo assim, mas a gente é muito intenso, né, intenso no contato, né, nas conexões. Então, tem lugar que a gente dá um beijinho, dá 2 a 3 beijos, o abraço, né, até aquele cumprimento padrão do másculo, de aquele aperto de mão que faz barulho e dá aquele abraço com tapa nas costas, sabe? Uhum. E a gente já comentou sobre esse, não estou falando que esse é o ideal, então, mas esse contato é muito forte, né? Sim. De abraçar, de estar com alguém. Então a gente pega, acho que pelo o nosso tipo de distração, né? Que é sentar num bar, todo mundo trocar ideia, gritar junto, sabe? E um toma no copo do outro e não tem problema. E quando alguém chora, você abraça. Ficar todo mundo, quando a galera tá bêbada, você abraça todo mundo também, né? E a gente não tem mais isso, né? E a gente não sabe quando a gente vai ter. E fica todo mundo assim, sem brincadeira. Eu tava conversando com um Cláudio, amigo meu, essa semana, e eu falei, cara, tá foda, ninguém mais aguenta, né? Tá foda porque, e assim, eu vejo que, sei lá, nas últimas 4, 5 semanas, eu tentei ajudar pelo menos umas 5 pessoas, né, por semana, que deram uma leve surtada, sabe? E cada um surtando de uma forma diferente, sabe? Alguns chorando, alguns desesperados, alguns estavam muito mal, né? E essa semana eu dei uma leve surtada. E por vários motivos, né? Então, o meu caso, por exemplo, foi tinha que entregar, por exemplo, correção de prova de aluno, né? As notas das provas, né, não pareciam tanto com o que eu não esperava, não foram com o que eu esperava, né? Era um sistema de prova diferente, corrigir uma prova online é muito impessoal, sabe? Não poder escrever, circular ali e comentar, putz, você bobeou aqui, né? E aí eu comecei a perceber que eu já não sabia mais quando eu ia ter contato com os meus alunos, e esse vídeo me tocou muito por conta disso, né? Eu comecei a perceber que
as minhas amizades não estavam próximas como sempre foram. A minha família não estava próxima como sempre foi. E eu quis ficar sozinho, né? Eu senti muita vontade de ir pro mato, como eu sempre fui, sentar ali e ficar olhando pro céu. E eu não podia nem fazer isso. Então eu meio que desapeguei do WhatsApp essa semana, das redes sociais, assim. Aparecia uma vez ou outra, respondia uma pessoa ou outra, mas fiquei o mais distante possível, né? E ontem isso começou a melhorar, mas tem sido foda, né? Tem sido foda porque eu vejo as pessoas sofrendo, né? E a gente não pode ajudar. Você quer ir dar um abraço no seu amigo, você quer ir e falar assim, não, vamos aí, vamos passar a noite junto, sabe? A gente senta, fica jogando alguma coisa, fica conversando, né? E por mais que a gente tenha soluções virtuais, né? Não é a mesma coisa, né? Você pode ficar até as 10 da manhã, sair da meia-noite até as 10 da manhã conversando com alguém online, não é a mesma coisa. O contato físico, né? E a primeira definição que fala da sensibilidade ao toque, né? A gente é sensível ao toque também, a gente não tem isso. Então eu acho que é muito forte tudo isso que a gente está vivendo, né? E é muito duro a gente não ter uma resposta. Porque eu acho que se a gente falasse assim, faltam 20 dias para acabar, faltam 2 meses, podia falar, falta 1 ano para acabar, seria muito mais fácil das pessoas se programarem, né? Se programar. E você sabe quando acaba, né? Mas, por exemplo, uma notícia que eu vi que na Bahia eles já falaram, se não tiver vacina, não vai ter carnaval ano que vem, né? E ainda bem que não vai ter, obviamente, né? Porque imagina uma aglomeração como o carnaval, é um prato cheio para disseminar e virar um novo epicentro dessa doença. Sim. Então essa é a minha reflexão inicial. E eu acho que a gente já falou isso aqui em outros episódios, tanto é que esses últimos episódios a gente só tá tratando de temas que tem a ver com esse momento que a gente tá passando, porque, cara, isso que a gente tá vivendo agora é um momento histórico, assim. Pensando pelo lado, sei lá, não tem lado positivo ou negativo. É um momento que vai ficar marcado pro resto da vida. Não, lado negativo com certeza tem. Sim, não. O que eu quero dizer é, tipo assim, do mesmo jeito que os nossos avós contam história, sei lá, da ditadura militar, da Segunda Guerra Mundial, que eles talvez vivenciaram, presenciaram na época que realmente aconteceu, a gente vai contar isso pros nossos filhos e pros nossos netos. Cara, a gente passou pelo momento da grande pandemia do coronavírus. Cara, isso daqui 20 anos vai estar nos livros de escola, que é um negócio... Ou talvez até menos, né? Nos materiais didáticos. Isso vai ser ensinado pro resto da humanidade, assim. E isso tá afetando as pessoas de várias formas diferentes, conforme o Zico falou. Por exemplo, na China já estava tendo um grande aumento de número de divórcios, porque casais estavam isolados, não se relacionavam, quer dizer, com o excesso de tempo que eles tinham para ficar entre eles mesmos. Eles não estavam aguentando e estão pedindo divórcio. Tem pessoas que estão em isolamento sozinho e tá surtando porque não tem ninguém para dividir as coisas ou contar, porque ele teve que, da noite pro dia, aprender a se relacionar através de uma câmera, e tem gente que ainda não tá acostumado com isso. E eu acho que não sei quanto mais tempo vai levar para isso, para nossa vida, entre aspas, voltar ao normal, que é se relacionar e ir pra rua. Mas eu acho que tudo que a gente tá vivendo agora vai trazer resquícios lá na frente. Do tipo, eu acho que grande parte das pessoas, sei lá, pode ser errado na minha parte pensar isso, mas eu acho que as pessoas mais pra frente, ou quem tá crescendo agora nesse mundo que a gente tá vivendo, pode ser que elas sejam pessoas mais frias, que sejam pessoas que vão ter menos contato físico, pode ser que sejam pessoas que, por um lado, serão mais autossuficientes, não vão depender tanto do próximo para ficar bem, porque eles já estão passando por um momento que isso é obrigatório. Só que tudo tem um lado bom e um lado ruim. Eu acho que às vezes você ser 100% autossuficiente tende a, sei lá, um pouco de egoísmo também, não sei. Mas eu acho que, cara, acho que nós seres humanos,
assim como qualquer outro animal na Terra, precisa conviver em conjunto, assim. A gente precisa do contato e tal. A gente cresceu assim, só que a gente tá aprendendo hoje que não pode ser mais isso, entendeu? Tudo que a gente aprendeu, tipo, tem que, sei lá, encontrar os meus amigos. Putz, será que daqui uns, sei lá, vou me chutar positivamente, daqui 6 meses, quando eu for reencontrar um amigo antigo, sei lá, será que eu vou abraçar ele, chegar abraçando ele, ou cumprimentando com um beijo no rosto? Ou, tipo, um oi de longe, no máximo uma cotovelada, entendeu? Isso que, pra mim, tá afetando muito, assim, eu tô repensando várias coisas. Sim. Eu penso muito nisso. A gente mora em 4 pessoas, né? E tem um dos moradores da casa que a gente sempre fala que ele é o cara mais fofo, assim, né? Ele acorda de manhã e, tipo, ele vem dar bom dia pra todo mundo individualmente, sabe? Ele abraça, assim, e tal. E estando as pessoas no mesmo lugar, estando todos isolados, tranquilo, mas é isso. Eu lembro quando a gente foi se conhecer, logo no começo, e tava na iminência de a gente entrar em quarentena, né? E ele veio abraçar assim, e aí o menino falou, cara, você não pode ficar abraçando as pessoas, a gente tá em quarentena, coronavírus. Aí ele falou, meu, desculpa, é o meu jeito, assim. Sim. E é isso, a gente não sabe até quando, né? Uma coisa que eu vi, até postei, inclusive, hoje, a gente tá numa situação, né, drástica, no sentido de uma pandemia, pessoas morrendo, né? A ciência sendo colocada em xeque por muitas pessoas, quando não deveria, né? Pessoas que deveriam lutar pelo bem das pessoas não estão fazendo isso, né? E eu vejo, às vezes, algumas coisas que me incomodam um pouco, uma necessidade de autoafirmação, alguns oportunismos que aparecem que me incomodam, sabe? Então, discursos do tipo, pense positivo, sabe? Veja o lado bom. E uma coisa que eu postei, a gente não tem um lado bom de viver numa pandemia. Qualquer coisa que você pense e faça para amenizar isso é contenção de dano, né? Sim. Então, por exemplo, eu tô fazendo aula de violão. Que bom que teve a quarentena para poder... que a gente tá em quarentena para poder aprender violão. Não. Que bom que eu decidi aliviar o meu estresse, né? Usar meu tempo livre ou a minha quarentena para aprender alguma coisa nova. Que bom que eu tive... Mas isso também serve até de uma lição do tipo, quando eu tinha minha vida normal, eu poderia ter arrumado um tempo também pra ter aprendido a tocar violão. Com certeza. Entendeu? Tipo... Quando a gente voltar desse isolamento, né, acho que todo mundo vai começar a repensar isso. Acho que as desculpas vão ter que ser mais bem elaboradas, talvez. Sim, entendeu? Com certeza. Mas eu acho que, assim, coisas que eu tenho visto é que muitas pessoas estão dando uma leve surtada por não conseguirem, sabe, fazer tudo. E, tipo, tá tudo bem, né? E a gente já falou isso em alguns episódios, né? Acho que foi até a frase sua que falou assim, o não fazer nada é fazer alguma coisa. Exato. Né? Tipo, se você só quiser ficar sentado no sofá assistindo Netflix, no seu tempo livre, na hora que você não tiver, tudo bem. A gente está numa situação onde empresas estão adotando, por exemplo, medidas provisórias de corte de salário. Então tem gente que está surtando com isso, quando as contas não estão fechando, né? Tem pessoa que está sem trabalhar desde então, principalmente quem é autônomo. Tem pessoas que dependem do comércio. Eu tenho parentes meus, por exemplo, vários exemplos. Então, algumas pessoas têm sim a vantagem, têm sim o privilégio de criar oportunidades. De fazer uma aula de violão, né? De aprender uma língua. Tem gente que está estudando inglês. Pô, legal, que bom que você tem acesso à internet. Mas você vê nesse vídeo, por exemplo, né? E ela comenta, os meus alunos da comunidade, o projeto acabou, né? Só explicando da onde que você tirou esse vídeo? Esse vídeo é de uma página muito massa chamada Diários da Quarentena, né? Diários.da.quarentena, né? Que é um perfil no Instagram. É um perfil no Instagram. Tá. E eu conheço a autora do vídeo, né? A gente conversou muito. E esse vídeo me toca muito exatamente por ser professor. Sim. E aí, voltando, imagina, por exemplo, né, como estão as situações nas escolas públicas, né?
São escolas que têm poucos recursos, pessoas que têm poucos recursos, ou quase nenhum, somente recurso tecnológico. Então, às vezes, numa casa dessa, com sorte, tem um Wi-Fi, né? Não tem dados, por exemplo, para poder dados móveis, porque quando eu estou em casa, se de repente minha internet está ruim no meio da minha aula, eu troco do Wi-Fi para o meu 4G, eu perco 30 segundos ali e pronto. Minha aula continua fluindo e deu uma leve travada. Agora imagina uma casa com 5 crianças, por exemplo, as 5 tendo que dividir a internet, sendo que nem todo mundo tem um celular, às vezes vai ter que dividir o computador. Sim. Né? A minha escola, por exemplo, decidiu não parar. Eu sou a favor dessa decisão. Né? Vamos antecipar férias. Não, porque as crianças precisam disso. Sabe? Por mais que a gente não consiga ensinar tudo... Eu tinha 5 aulas por semana com cada sala. Estou tendo 3 aulas e as 3 salas estão juntas. Então, ao invés de ter 3 aulas com 30 alunos, eu tenho 5 aulas, né? Em cada turma de 30 alunos, eu tenho 3 aulas por semana com uma turma de 80. Né? E é difícil, eu não consigo... eu sei que, sei lá, 10%, 15%, 20% deles estão conseguindo receber o conteúdo. Mas o fato deles terem alguma coisa para fazer, eles não terem que ficar correndo atrás de uma aula de violão, por exemplo, né? Ajuda essas crianças a não surtarem. E mesmo assim tem muitas crianças surtando por vários motivos. Sim. Imagina, por exemplo, as crianças que estão vivendo numa situação que você falou na China. Né? Você está em casa e você está vendo os seus pais brigarem. É a realidade de muitas pessoas, obviamente. Com certeza. Né? Mas os seus pais entrando num divórcio e você está no meio daquilo. Às vezes a criança se sente culpada. Né? Eles culpam a criança por esse divórcio. Às vezes, como acontece em muitos casos, o pai está quebrando ou a mãe está quebrando por ser autônoma e não tem... Né? As contas estão chegando, não está entrando, o caixa não está batendo, e a criança está vendo aquela crise financeira chegar dentro de casa, ela não está entendendo o que está acontecendo. Né? Então muita coisa está acontecendo e a gente só vai entender isso lá para frente. Né? Não sei, eu começo a refletir sobre isso e eu sempre fico um pouco em choque e fico preocupado de não saber até quando isso vai durar. Então, e aí indo pro lado pessoal mesmo, né? Do tipo, cara, como é que vai ser? E você tá, assim como eu e o Zico a gente tá aprendendo agora, você que tá ouvindo também tá aprendendo, ninguém sabe ainda como vai ser pós isso, né? A gente só tá falando o que precisa ser feito hoje para evitar que isso se prolongue cada vez mais. Mas eu acho que os costumes, cara, tudo vai ser afetado. A arte, a cultura. Sim. Sei lá, por exemplo, coisas que lá na Europa eu sei que já eram tradicionais. Tipo, você chegar na sua casa, a primeira coisa que você faz é tirar o sapato. O pessoal lá normalmente não anda com sapato dentro de casa. Isso a gente tá aprendendo agora por obrigação para evitar a contaminação, entendeu? Coisa que já era um costume lá e a gente tá começando a aplicar isso aqui e provavelmente vai ser adotado por muitas pessoas daqui pra frente. Então, mano, o mundo tá virando de cabeça para baixo. Você falou da arte, uma coisa que eu tava conversando com a galera que mora comigo, né? Imagina que legal, pós tudo isso, né? E a gente entrar numa situação de estabilidade. Eu não vou falar voltar a ser como era antes, porque eu acho que é difícil voltar igual. Mas uma situação de estabilidade, onde os artistas continuem fazendo movimentos como lives, por exemplo. Sim. E a gente possa assistir as lives, ao invés de se juntar e ficar vendo num Hangout, numa conversa de WhatsApp, no Zoom, que a gente possa ficar conversando e assistindo a live junto. E juntar 10 pessoas em casa, sabe? A gente se juntar num bar e do mesmo jeito que a gente assiste um final de Libertadores num bar, juntar todo mundo pra assistir a live, sei lá, do Marília Mendonça, sabe? Imagina que gostoso seria essa sensação de estar mesmo no bar, vendo ali o artista interagindo, do mesmo jeito que é uma final de Copa do Mundo, né? E a gente celebrar a arte de outras formas, porque muitas pessoas não têm condições de ir a shows, né? Mas a gente poderia estar celebrando o show todo mundo junto aqui em São Paulo ou lá no Rio de Janeiro, em grupos grandes, como a gente gostaria, né? Se abraçando, cantando Boate Azul de joelho no chão. Tipo, não vai ter mais isso. Puta, eu não vou me ajoelhar aqui no bar porque tá contaminado. Exatamente. Cara, a gente vai repensar várias coisas que a gente fazia. Sim. Sei lá, às vezes
O cara do bar... Isso já aconteceu com uma Gabi, amiga minha, que ela tava pegando um carinha, que ele era de outro país. E aí, eu vou contar essa história aqui. Se ela ouvir, tudo bem, mas por isso que eu nem vou identificar. Tava eu lá, eu e a Gabi, na parada gay do ano passado. E aí a gente foi... LGBT. Desculpa, parada LGBT. Aí a gente foi tomar uma breja no bar. E ela falou assim, vou chamar o carinha que eu tô pegando. Ele é americano. E aí a gente chegou, tal. Aí o cara chegou num botecão que a gente tava tomando uma breja, na esquina. Aí o cara chegou e colocou o copo assim na mesa. Aí o cara virou pra Gabi, a minha Gabi, e falou assim, eu não vou tomar. Aí ela falou assim, como assim você vai tomar? Você não viu o copo? Aí o cara falou, você não viu o copo que ele trouxe, todo sujo? E aí, mano, tipo, na hora olhei pra minha amiga assim, a Gabi, e falei assim, nossa, esse cara é muito fresco, né? Só que se isso acontecesse nos dias de hoje, eu ia ser o cara que ia recusar o copo e talvez ia pedir outro lavado, entendeu? Uhum. Pra você ver como coisas simples já vão mudar na nossa percepção. E aí eu queria ressaltar aqui que me lembrou de uma coisa. Que ano passado, 2019, um canal de filmes, o Omelete, lançou um especial no YouTube que eram os filmes de 99, que eram os filmes que estavam fazendo 20 anos no cinema. E aí, em um dessas séries, desses episódios, ele falou que o cinema estava passando por um período que os grandes diretores estavam retratando, entre aspas, o macho pós-modernidade. A gente já comentou isso em algum episódio. Talvez, Já mas comentou- eu queria... Você comentou isso já. então, Você que aí, trouxe isso. tipo, os filmes eram retratados de caras que viviam nas grandes metrópoles. Basicamente é isso, né? Os caras que vivem nas metrópoles têm uma vida estagnada, uma família pra criar. Só que acontece, o cara... A gente sabe que todas as pessoas do mundo, só algumas vão ser bem-sucedidas, porque tem toda a questão de meritocracia e os caras da 4, que a gente já falou em outro episódio. E, cara, tem gente que não aceita que não vai se dar bem na vida. Uhum. E aí que aconteceu filmes como Clube da Luta, Beleza Americana. Americana, Como Enlouquecer o Seu Chefe. Pegavam esses caras e eram retratados nos filmes de forma violenta. Tipo, o Clube da Luta mesmo, é um puta filme marcante dessa época, porque pega aí tipo, isso da masculinidade frágil ali do cara, do tipo, puta, eu não posso ser o fodão, eu vou criar aqui um grupo de caras pra gente ficar se batendo. Só que tudo isso, essa onda de filmes, acabou depois de 2001, depois do atentado das Torres Gêmeas. Depois que teve esse atentado que aconteceu realmente e matou, sei lá, 2.600 pessoas, o cinema mudou, porque eles não queriam mais retratar esse homem para não influenciar novos desastres terroristas. Uhum. Agora, você imagina um vírus que já matou aí, sei lá, eu preciso pegar os dados aqui, mas já infectou mais de 2 milhões de pessoas. E como que isso como que isso não vai afetar tudo que a gente tá vivendo agora, né? Tipo, aqui ó, mortos. 245 mil, velho. 245 mil mortos no mundo Isso inteiro. em 4 meses. A gente tá entrando no mês em 5 meses. E 3 milhões e 500 mil infectados. Casos, a gente já tá passando. Então, cara, como que isso daqui não vai afetar daqui pra frente? Quase 5% da população mundial já tem a doença. Mano, Já pegou. é bizarro isso. Então, se preparem. Diria que a gente vai estar numa transição de eras. Não posso afirmar, mas se fosse pra eu arriscar, eu falo assim, gente, nós somos a geração que está passando por uma transição de eras. E eu espero que isso traga reflexões e que a gente se prepare, né? Porque, assim, esse tipo de coisa pode acontecer em qualquer momento de novo. Né? A gente já teve várias situações, não chegaram a ser pandemias, a nossa geração pelo menos não Sim. pegou, mas tivemos várias epidemias. Né? A gente teve gripe suína, teve gripe aviária, teve doença da vaca louca, por exemplo, que mesmo não tenha atingido direto as pessoas, mas... então, tivemos vários surtos de doenças, né? A gripe espanhola, enfim, o que a gente... Ebola. Muitos surtos de doenças que chegaram e foram menores, né? Alguns menores, outros... Mas a gente não se preparou Não. até hoje. Tá, continua. Não, e assim, só
para finalizar, e mesmo sabendo o que estava chegando, a gente ainda não estava preparado. Sim. Né? Porque se parar pra pensar que o primeiro caso no Brasil foi em março, no final de fevereiro, né, na verdade, começo de março, e o primeiro caso na China tinha sido em dezembro, e a gente estava vendo, o primeiro caso notificado, né, depois de ter rastreado a doença, a gente teve um tempo para fazer coisas que a gente está fazendo agora, por exemplo, criar hospitais de campanha, e a gente não fez isso. Aumentar a produção de álcool em gel, aumentar a produção de máscara, de luva, e não fizemos isso. Sim. Porque, em partes, não acreditamos na doença, né? E em partes, não estávamos preparados, não temos tecnologia para isso, não temos cientistas preparados para isso, né? E não incentivamos os nossos profissionais de saúde, os nossos cientistas, as pessoas que trabalham diretamente com esses equipamentos. E eu não estou em nenhum momento, não quero desmerecer o pessoal que fica por trás dos panos, né? Como faxineiros de hospitais, por exemplo, que merecem tantos aplausos quanto o próprio médico que está lá cuidando, né? Do paciente. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente incentiva muito conflitos no país, e aí quando eu falo incentiva, eu falo de todo mundo, inclusive nós mesmos aqui, quando a gente critica os bancos, por exemplo, quando a gente critica os políticos, e a gente não incentiva como deveria incentivar a nossa ciência, a nossa saúde e tudo mais. Então, a gente não está preparado, não se preparou. E eu espero Sim. que isso seja uma lição, né? Eu espero a maior lição dessa quarentena é que a gente perceba que, sim, a saúde importa, sim, a ciência importa, sim, a tecnologia importa, né, para o bem. E sim, o contato também é importante. Porque acho que ninguém nunca tinha parado para pensar em poder ficar 30, 40 dias, 2 meses, 10 meses sem abraçar alguém. E complementando o que você falou, isso me lembrou muito de um podcast que eu ouvi essa semana, que é do Tricô de Paz. E é um podcast sobre paternidade, mas eles abordam várias outras questões, né? E aí, nesse último episódio deles, tô fazendo um jabá aqui, quem sabe rola um crossover, se eles estiverem escutando. E nesse episódio, eles falaram sobre masculinidade tóxica e eles convidaram a Rita Von Hunt, que é uma drag, mano, extremamente inteligentíssima, assim, ela é foda demais. E aí ela falou no final do episódio, que um dos caras lá fez uma pergunta, e ela explicou, mano, de uma forma que pra mim fez total sentido, que é do tipo: não adianta a gente que vai ter filho agora e quem já tem filho, a gente criar esses filhos pra ser boas pessoas. Boas pessoas é muito amplo, assim, mas eu digo, cara, pessoas, sei lá, não adianta você criar seu filho pra tendo uma alimentação saudável ou seguir o Messias errado aí que alguns julgam, se o mundo não for melhor. Então, tipo, não adianta a gente criar os filhos para serem melhores pessoas se o mundo não for melhor. E o que acontece é, cara, o mundo não tá preparado. Ou essa revolução que a gente tá vivendo agora vai preparar o mundo para outra coisa, mas eu também não sei dizer se vai ser para melhor ou para pior. Eu acho que não tá nas mãos de um único grupo, tá na mão de todo mundo isso, entendeu? É um movimento enorme, coletivo, porque somos, sei lá, 7 bilhões de pessoas. Então, é uma onda muito grande que tem que acontecer para todos, ou pelo menos a grande maioria, ser impactados e isso gerar algum reflexo lá na frente. Sim. Eu queria falar aqui também, aí mudando, é sobre o mesmo assunto, mas é de uma outra matéria que eu peguei, como isso também está afetando no sentido das paqueras. Porque hoje você não pode mais sair pra rua e paquerar as pessoas. E aí, mais uma vez, todos os relacionamentos estão se tornando virtuais. Se a maioria já era antes, agora é meio que 100%, entendeu? E como os aplicativos estão lidando com essa situação, né? Acho que foi você que comentou comigo que tem alguns aplicativos que estão, tipo, CEP liberado, né? Sim, o Tinder tá liberado. Você pode colocar... Então, isso que aí eu te pergunto, tá? Inclusive, mandar um abraço pras Gabis que estão usando o Tinder aí pra conhecer os gringos.
isso é vantagem até onde? Porque assim, se eu sou uma pessoa que, sei lá, vou colocar a minha localização do Tinder na Bulgária pra conhecer uma mina de lá. Se eu não tiver previsto pra ir viajar pra lá, do que adianta eu querer me relacionar com uma pessoa de lá, sendo que a gente nunca vai se ver provavelmente? Então, mas... É pra às continuar, tipo, eu vou forçar uma relação virtual? Não acho que é só forçar. Eu acho que assim, a gente tá numa situação onde a gente tá tão travado, e aí a globalização tem o lado bom e o lado ruim, né? E aí estar conectado com alguém lá fora é a oportunidade de viajar sem sair de casa, sabe? Então, de você se conectar, por exemplo, com a cultura espanhola, porque se deu match com alguém em Madrid. Tudo bem. Né? E aí você vai conversar com alguém e você pode criar uma relação que não precisa se tornar uma relação física, uma relação fixa, mas se tornar, por exemplo, uma relação de amizade onde vocês vão se seguir nas redes sociais, por exemplo, vão comentar a foto um do outro, né? E quando você quiser lembrar de alguma coisa, você vai mandar um oi, tô fazendo alguma coisa que remete à cultura espanhola, sabe? Ou num jogo, sei lá, um Barça versus Real, e aí a pessoa que você conheceu torce pro Real e você poder brincar. Então, é você se conectar. Eu acho que assim, a gente não pode se conectar fisicamente, mas Sim. a gente pode aumentar o nosso grau de conexão. E se você estiver disposto, eu acho que é super válido e acho que é super legal você conhecer. Então, meu sonho sempre foi pra Austrália. Pô, e se eu colocar o meu aplicativo aqui pra conhecer a Austrália? E não pra poder dar match, pra poder trocar nudes e coisa do tipo, mas como será que vivem as pessoas na Austrália, sei lá, no dia a dia? Qual que é o prato típico? O que eles comem no dia a dia, sabe? O do match com alguém que mora de frente pra praia. Pô, a pessoa me mandava uma foto ali do mar, eu falei, pô, matar a saudade Não, sim. minimamente. Não, eu não discordo de você, mas eu acho que essa tendência vai crescer agora de uma forma muito mais rápida, até porque você não tem outra opção de escolha. Ou você conversa com o cara por WhatsApp ou Skype, ou você não vai conversar. Só que aí, eu acho que é muito, tipo, uma forçação de barra eu deixar isso meio que liberado, tipo, conheçam quem vocês quiserem no mundo todo. Mas isso, eu acho que o resultado disso vai ser a médio prazo. Tipo, das pessoas estarem mais satisfeitas ou se satisfazerem de uma forma mais rasa, do tipo, tudo bem, eu vou conversar aqui com meu amigo pelo computador, do que realmente tentar fazer um esforço de ver aquela pessoa ao vivo, manter o contato olho no olho. Tipo, isso vai meio que se tornar antiquado daqui pra frente, talvez. Não sei, eu penso o contrário. Eu penso que isso vai abrir possibilidade para instigar as pessoas, né, a conhecer outras pessoas, as pessoas se conectarem. Tá. Mas isso vai fazer as pessoas, todo mundo está sentindo falta do contato. E quando acabar tudo isso, as pessoas vão querer voltar, né? Talvez não 100%, a ter esse contato. Então, eu acho que é um período de... Não vou falar que é um período de transição. Eu acho que é um período de pausa. Então, a gente está pausando o nosso estilo de vida, está vivendo uma quarentena e a gente quer voltar muito parecido. Né? Uhum. E aí, a partir do momento que a gente voltar, eu acho que as relações vão se intensificar mais. E a gente tem vários memes por aí, e eu acredito muito nisso, na questão do tipo... quando acabar a quarentena, qualquer convite que me fizerem, a resposta vai ser vamos. Né? E eu acho que vai ser bem assim, na real. Eu fico pensando... quantas vezes as pessoas mandavam... sei lá, vamos se trombar hoje? E às vezes você até queria ir, mas você fala... mas eu vou ter que pegar um metrô, sabe? Eu vou ter que pegar um carro, vou ter que pegar um ônibus, eu vou ter que andar, vou ter que pedalar, não sei... 15 minutos, 20 minutos, meia hora... E aí hoje tudo que você queria era pegar esse metrô, esse ônibus, esse carro, essa bike para encontrar essas pessoas. Então eu acho que talvez a próxima geração não, mas a nossa geração, pode ser que isso mude, mas pós-quarentena, né? E aí seja quando eu falo pós-quarentena, pode ser no primeiro mês ou nos primeiros 10 anos, a gente esteja muito mais aberto às conexões físicas e presenciais do que a gente já esteve. Porque a nossa geração, e aí eu falo nossa idade mesmo, nossos pais nem tanto, a nossa geração cresceu, né? Eu cresci com a mudança da internet, conexão à internet, e as pessoas que estão vindo na sequência já cresceram na internet. Então, estar conectado online é muito comum pra gente. Sim. E a gente só tá intensificando a conexão online. Eu acho que pós-quarentena a gente vai desintensificar o online pra intensificar o presencial.
Tudo bem, mas eu acho que ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, essas grandes empresas desses aplicativos estão lucrando mais, talvez. Ou, tipo, meio que, vou aproveitar esse momento aqui e deixar liberado, porque depois, quando isso acabar, sei lá, se vai ser daqui 2 ou 6 meses, o cara que já vai estar meio que, como que se fala? Acostumado com isso, aí ele vai ser obrigado a pagar a versão paga do bagulho pra continuar usando, entendeu? Mas é o que eu falei de... Continua, desculpa. Não, pode falar, que aí eu tenho outra coisa pra complementar. Que é o que eu falei de oportunismo. Sim. Né? Então, se você parar pra pensar, eu tava comentando isso pra galera ontem. Eu falei, tem gente que quando cai pra cima, né? Cai atirando. Sim. Então, você pega, por exemplo, pensando na arte, né? Você pega o artista, sei lá, com menos influente, né? Então, é o cara aqui, mano, que vive do showzinho que ele faz, do showzinho que eu falo do show, né, que é um show pequeno ali, que ele faz a cada uma semana numa baladinha que tem aqui em São Paulo, né? O músico de bar, né? Que é o cara que tá ali, que não é um artista conhecido, um artista famoso. Esse cara tá fudido, cara, né? O artista que vive do teatro, né? E não os grandes teatros, as grandes obras mundiais, mas o artista que faz uma peça experimental ali, esses caras estão fodidos, porque eles estão dependendo disso e estão tendo que se reinventar e mesmo assim não conseguem atingir. Porque as pessoas não... a gente já discutiu muito isso, as pessoas não querem pagar por essa arte estando dentro de casa. Sim. Se a live é de graça no YouTube, por que eu tenho que pagar pra poder ver uma peça, sabe? Eu gasto R$400 pra poder ir ver o Cirque du Soleil, mas não pago R$20 num artista nacional, enfim, pra ajudar ele durante o período de quarentena. Sim. E aí você pega esses grandes artistas fazendo lives absurdas. Eu vi a live do Jorge Mateus ontem e comparando com a primeira, tinha muito mais patrocínio, cara. Pensa quanta grana esses caras estão ganhando. Sabe? E assim, quando eles estão ganhando e vão continuar ganhando ainda. Porque se você parar pra pensar que os vídeos são monetizados no YouTube, se você parar pra pensar que na primeira live eles bateram 3.200.000 visualizações durante a live, não vou nem falar depois, esse dinheiro está sendo monetizado. Eles vão ganhar em dólar no próximo mês. Né? Sim. E eles vão continuar ganhando, inclusive, pelo patrocínio. Então esses caras estão ganhando uma grana absurda. Então talvez não esteja ganhando a mesma grana dos shows, mas eu chego a sugerir que alguns deles estão ganhando mais grana fazendo live do que fazendo shows. Porque o show você tem um custo de deslocamento, você tem uma equipe fodida por trás que você não tem que pagar. Né? E numa live, sei lá, os que têm mais estruturas, que já deveriam estar condenando esses caras, deve ter, sei lá, 5 pessoas por trás disso, 10 pessoas por trás dessa live rodando. Por isso, um parênteses aqui, vamos ajudar de casa mesmo, aqueles artistas menores que vocês gostam, porque às vezes são pessoas que não têm uma grande gravadora por trás, não tem um grande empresário por trás, não tem ainda oportunidade de fazer uma live igual esses outros grandes. E aí eu tava vendo, a título de curiosidade, nas plataformas de streaming, por exemplo, Spotify, para o artista ganhar $1, ele tem que ter, não sei se é 226 ou 276 reproduções daquela música. Então, se não tiver 200 e poucas reproduções, ele não vai ganhar nada, entendeu? Então, vamos dar play aí, usar essa plataforma maravilhosa, porque, mano, tem gente em casa que precisa pagar aluguel também, porque artista também tem conta pra pagar. Inclusive, aproveitando a deixa, fazer o nosso próprio jabá, ouçam os podcasts de outros podcasts. A gente não ganha nenhum centavo por play. Exato. O nosso podcast só dá despesa pra gente e... Né, a gente faz porque gosta. Faz porque gosta, porque o retorno financeiro não existe, mas existe um retorno muito forte de vocês quando vocês comentam e falam, pô, esse episódio me tocou, esse episódio me ajudou. A gente já cria conexão, pessoas que a gente não conhece que se tornam nossos amigos. Sim. A gente tá vendendo o nosso espaço aqui também para agora, né, monetizando, mas é porque a gente precisa também de alguma forma render. Nem render, eu acho que é diminuir o custo, porque até hoje a gente nunca ganha. A gente está desembolsando, exatamente. Mas a gente faz com prazer. Exatamente. Voltando aos aplicativos, teve um relatório aqui que, por exemplo, o Badoo tem mais de 460 milhões de usuários. No mundo. Sim, e identificou, nas últimas semanas, um maior número de interações e de conversas longas e vídeos chamados no aplicativo. E aí, o que ele aproveitou para fazer?
vendo que isso pode abalar o emocional dos usuários deles, eles começaram a divulgar na própria plataforma o aplicativo brasileiro de terapia online, que é o Zen Club. E que está oferecendo a primeira sessão por apenas R$1 durante a quarentena. Isso já é uma puta sacada e legal da parte deles. O Tinder também viu que os números de conversas aumentaram cerca de 25% e elas ficaram 20% mais longas também durante esse período de quarentena. Já o Happn, que é outro aplicativo, cujo slogan é "Encontre as pessoas que cruzem seu caminho", ele vai aumentar o raio de encontros de 250 metros para 90 quilômetros, quando o fluxo de interação entre os perfis cair. E essa decisão foi tomada porque os usuários reclamaram que estavam dando cada vez menos matches devido à quarentena. Porque o Happn, pra quem não sabe, ele é um aplicativo que ele só funciona com as pessoas, quando você tromba a pessoa, né? Sim. Então, é a pessoa que você encontra no metrô, que você encontra no ônibus, que você encontra cruzando a rua, você passou, olha pra pessoa, nossa, me interessei por essa pessoa. E aí você abre o aplicativo e vê se ela passou se ela tava ali ou não. E se ela também, só isso vai acontecer se ela também tiver um Happn, né? Exatamente. Não é assim, você vai encostar e... Passou, gravou, né? Joga um sensor, um rastreador. Exato. Bom, temos participantes nesse podcast, Zico? Temos participantes. Vamos lá, então. Eu trouxe 2 participações hoje. E vamos começar com a primeira aqui. É um Cláudio Magabi? É o Cláudio Magabi. Então vamos lá. Bom, esse Cláudio aqui já foi citado várias vezes, ele vai falar. Fala, galera do Fibo, beleza? Aqui é o Eric, o Cláudio, irmão do Zico. Já foi até citado aí em alguns episódios. Bom, para falar um pouco sobre a minha opinião da quarentena, eu venho trabalhando de casa desde o dia 18 de março e desde então tentando sair o mínimo possível, principalmente para ir ao mercado, comprar os itens básicos, e algumas vezes acabamos indo tanto na minha mãe quanto na minha sogra. Demorou um pouco para a gente conseguir entender como deveria ser feita a quarentena, principalmente porque no começo eram muitas informações, né? E aí é sempre buscar ir atrás das informações em locais mais seguros, para a gente conseguir o mais rápido possível ter noção do tamanho da coisa e como a gente tem que agir. Para tentar resolver um pouco o tédio, a gente vem fazendo coisas na cozinha, fazendo receitas, né? Começamos até pintando a casa. Desculpa aí, Claudião, por ter apagado sua parede maravilhosa aqui. Mas sei que uma hora também a grana vai ficando curta, não dá para ficar comprando muitas coisas tanto para cozinhar ou para fazer esporte, seja lá o que for. Mas a ideia é o quanto a gente conseguir antes aqui pensar que esse esforço que a gente tem que fazer vai ser melhor para todos, e quanto antes a gente fizer, mais rápido vai acabar. E aí a gente vai conseguir voltar aí para um novo normal, né? Para um normal que a gente vai ter um tempo aí para entender como será e qual vai ser a nossa nova relação, principalmente tanto com o consumo, né, que foi até um episódio aí feito anteriormente, quanto com as pessoas, né? Começar a dar um valor maior para essa interação. Bom, obrigado primeiramente pela participação aí, Cláudio, irmão do Zico. Cara, faz total sentido isso. Eu acho que a realidade dele é a de muitos que estão escutando, por exemplo, esse podcast agora, e como a minha realidade também, é como a realidade do Zico. E... cara, é foda, né? Eu tava vendo isso lá no prédio dos meus pais. Moram muito pessoas mais velhas e tal. E aí, tipo, tinha uma moça comentando com a minha mãe que ela tava triste porque ela tava mais de 40 dias sem poder ver os netos. E aí, minha mãe comentou, né, que outro dia ela tava chegando em casa e os filhos lá de um casal levou os netos pros avós verem, tipo, dentro do carro do estacionamento do condomínio. E ela sugeriu isso pra mulher lá que tava falando. E ela falou assim: bom, se for pra eu ter que ver meu neto dentro de um carro, num estacionamento aqui do meu prédio, eu prefiro nem ver. Porque eu vou ficar com mais vontade ainda de querer abraçar ele. E isso não vai poder acontecer. Então,
cara. Se não for pra ver meu neto direito pegar ele, abraçar, beijar e ele ficar no meu colo um pouco, não quero. Então, pra você ver como, mano, isso tá afetando muita gente. Sim, semana passada minha avó queria muito no mercado, ela precisava ir ao mercado. E eu falei, eu vou no mercado pra senhora, tal, e ela falou, não, e ela precisava ir porque ela tinha que assinar algumas coisas, enfim. E aí colocou máscara, colocou luva. E, cara, é muito triste, eu não podia abraçar minha avó, sabe? Foda, né? E aí eu sabia, e conhecendo ela, eu sabia que se eu não fosse levá-la de carro, ela iria a pé ou iria de transporte público, que seria muito pior. Eu sei que o ideal seria ela ficar em casa, mas ela é uma senhora de 82 anos, né, que é muito mais ativa do que eu, por exemplo, e ela não ficaria em casa sozinha. Sim. Ela ia acabar indo e ia ser pior. Então, contenção de danos. Eu fiz o possível para diminuir todos os contatos dela ao longo da, sabe, não deixar ela colocar a mão na máscara, por exemplo, para ficar mexendo na máscara, né? Não deixar ficar conversando com as pessoas no corredor. Entrou, sai, volta para casa. Não entrei na casa dela, né? E é muito triste chegar na casa da sua avó, por exemplo, não poder entrar e sentar e trocar uma ideia, comer um bolo, né? Comer um bolinho, né? Então é muito foda. Eu acho que eu tava também escutando, agora vamos pra uma parte mais contraída, que quem tá morando com a esposa, o esposo, quem tá passando a quarentena com o namorado, namorada, muitas vezes a gente acha que, tipo, nossa, eles estão aproveitando bastante, né? Ali, ó, britadeira. Todo dia, né? Mas eu acho que isso pode ser no começo, deve que aconteceu no começo da quarentena. Eu tô falando porque eu não tô nessa situação. Mas pode ser que isso foi bom no começo da quarentena, mas eu acho que a tendência os casais que estão passando a quarentena juntos transarem menos, mas transarem com uma melhor qualidade. Da onde você tirou? Instituto Dataku. Não, você não concorda comigo? Você me olhou com essa cara? Não, porque eu tô pensando, tipo, tentando entender... A lógica? A lógica disso. Porque, tipo... Tudo bem, todo mundo gosta e tal, mas, cara, você vai lá, todo dia, vai lá, faz. Por que será, então, muitos casais estão tretando nessa quarentena? Não que isso, não tô falando que esse é o defeito, mas eu acho que quem tá passando a quarentena junto tende a aprofundar mais a relação, se elas estão dispostas a querer fazer isso, né? E eu acho que isso, consequentemente, se passa pela questão do sexo também. Do tipo, a gente não precisa fazer toda hora, mas a gente pode fazer com uma qualidade melhor. Quando fizer vai ser bem feito. Entendeu? Então, isso é uma teoria X que eu tô tirando da minha cabeça. Eu fico pensando, por exemplo, nas vezes que eu fiquei muito tempo com as minhas companheiras, sabe? E pra mim era o contrário, era tipo, mano, é o tempo... Assim, não tô falando ninguém tá querendo que é o coelho, tá ligado? Sim. Mas eu acho que pra mim a relação é mais ao contrário. E assim, obviamente depende de cada relação, de que tá acontecendo. Algumas relações estão divorciando porque não estavam preparadas, a relação já estava instável, né? Exato. Ou a relação era uma relação... Porque é foda você não ter o seu espaço. Então eu vejo, por exemplo, na minha casa, que às vezes eu só quero ficar sozinho, por exemplo, sentado na sala e não no quarto, mas eu não tenho. Na minha casa não tem nenhuma sala, por exemplo, né? Então, às vezes você quer só sentar ali e ficar de boa. Então, às vezes a relação fica nesse sentido. Mas eu acho que você estar ali sozinho, cara, você é muito mais disposto. Então, você tá ali, sei lá, assistindo um filme o tempo inteiro. Terminou o trabalho, às vezes até na hora do almoço. Pô, terminou o almoço, você tá ali, olha um pro outro. Vamos ali rapidinho. Cara de barriga cheia, não vai deixar nem sentar a comida? Quem nunca, né? Não, ou mas antes do almoço, ou durante, tá cozinhando ali, pá, na cozinha ali. Mas aí, tudo bem, mas você não concorda comigo. Tá, aí você vai adquirir uma, entre aspas, nova rotina. É depois do almoço, é na hora que acorda, sei lá, depois do café da tarde, é na hora de dormir. Todo dia vai ser a mesma sequência. Não é a mesma sequência, mas eu acho que você fica mais disposto, fica mais propenso. Porque imagina... Mas aí você não vai prestar mais atenção durante o ato, coisas que você tá fazendo, que às vezes você tava fazendo só no automático, e aí talvez você vai reparar porque você tá repetindo por mais vezes, e aí você vai tentar melhorar ou aprimorar, sei lá, aquele movimento que você tá acostumado a fazer. Então, eu acho que, na verdade, porque assim,
eu acho que antes acontecia isso. Muitos casais tinham rotina, assim, sabe? Tipo, Sim. chega em casa, segue aquele padrão. Janta e tal, põe as crianças pra dormir. E vai. E aí... as crianças dormiram? Beleza. Bota pra dentro. E agora... Não, às vezes, pensando principalmente nos casais que não têm filhos... Cara, você tá ali e você pode curtir a qualquer momento. Você pode curtir Sim. antes do almoço, durante... Tipo, o sexo matinal, que pra muitos casais não era viável, porque, sei lá, um acordava 4 da manhã e o outro acordava às 7, né? Que sincronia, né? A gente tá dormindo junto? Então, quando acontecia isso... agora não, os dois, sei lá, porque às vezes você acordava 4 da manhã porque você entrava às 8, mas você tinha que se arrumar. Agora você acorda às 7h30 pra entrar às 8 no trabalho, porque você vai entrar online. Mas aí, mais uma vez que eu vou discordar, porque assim, antes meio que você tinha que fazer rápido. Uma porque o outro tem que ir pro trabalho, o outro tem que fazer não sei o quê, o outro tem que levar as crianças na escola. Agora que não tem mais nada, nenhum empecilho, vocês vão ficar em casa direto, vocês têm mais tempo pra refletir, mais tempo pra conversar sobre o assunto, tipo, e se a gente fizer hoje algo diferente? E não só, tipo, como a maioria dos casais, tem que fazer a rapidinho aqui pra ir embora, ou não, eu tô atrasado, ou sei lá, tô cansada já, porque já arrumei a casa e não quero fazer mais nada. Ou às vezes só faz por obrigação porque um quer satisfazer o outro, mas também não tá se satisfazendo. Mas aí na hora, pensa, você tá junto ali, ó, assistir o filme. Tudo que bem. A realidade de muitos casais agora é ficar junto assistindo. Cara, tá assistindo o filme ali, encostou no outro, pele na pele, sensibilidade torando ali, ó. Tudo bem, mas aí você não concorda que talvez esse dia não vai ser melhor do que os outros? Cara, eu não acho que... Eu acho que, assim, estar mais apto e poder transar mais vai fazer com que a qualidade melhore, obviamente. Não, eu quero E a conexão pensar que melhore. as pessoas estão transando menos, mas estão transando com melhor qualidade. A gente pode fazer uma pesquisa depois. Gabis e Cláudio, respondam pra gente. Aí vocês que estão... Vocês estão transando Quem tá com mais vivendo essa intensidade. situação, manda aqui pra gente, porque eu tô curioso. A gente tá curioso. Vai rolar uma enquete no Fibo. Você tá transando com mais intensidade, com menos intensidade, e as transas estão com mais frequência, com menos frequência, e com mais intensidade e menos intensidade. Explica pra gente aí. Não, você falou a mesma coisa. Não, frequência é quantidade. Mas eu não tô falando... Intensidade... Intensidade ser é tipo que- se tá muito mais... qualidade. É qualidade, Tudo bem, pode ser. Tá, vamos pra nossa nova, última participação. A gente tá brisando muito sobre isso. Acho que isso tá fazendo mal pra nossa quarentena. Falta de sexo pode causar até... Afeta a visão. A memória. Olá, galera. Oi, pessoal do FIBO. Obrigada pelo convite. Nossa, sensibilidade, né? Acabei de escutar as definições e acho que parece que nesse momento a gente colocou uma lupa, né, em cada uma delas e estão todas super potentes, assim. Acho que cada definição é realmente muito cabível dentro do período que a gente está vivendo, né? Percebo que a minha sensibilidade está extremamente aflorada, assim. Coisas que eram pequenas antes hoje podem se tornar muito grandes, positivamente ou não, né? Eu brinco que eu não sei o que pode ser gatilho para uma crise de ansiedade, porque tudo pode ser gatilho e isso é sensibilidade à flor da pele. Percebo que os meus processos artísticos têm se mostrado muito mais potentes e muito mais reveladores agora também, né? Fazia muito tempo que eu não me aproximava da arte e agora é algo latente, assim. Então, eu acredito que a sensibilidade tem muito a ver com isso, né? Com as crianças, a gente percebe isso o tempo todo. Elas já tinham uma questão super empática uns com os outros, né? Só que agora está muito maior, eles se ajudam muito mais, mesmo que remotamente. Então, eu não quero que isso seja uma coisa boa, até porque não é. Eu acho que a quarentena não traz nada de bom, assim. Mas eu acho que uma das formas da gente precaver os danos, né, assim, né, tipo, diminuir o mínimo que dá, é a gente encarar essa sensibilidade extrema que a gente está vivendo para coisas que fazem bem pra gente, né, no meu caso é criar artisticamente, é dividir esse processo com as crianças, é aprender mais e mais com elas essa questão da empatia, né,
Acho que é isso, gente. Obrigada. E sigamos juntos, fiquem em casa. E, bom, acho que como todos, espero que isso passe o quanto antes. Porque a vontade de abraçar todo mundo e sentar na mesa do bar e conversar é gigantesca, assim, né? Então, e acredito que não seja só minha. É isso, gente. Um beijo. É muito foda ver esse discurso, porque assim, isso que ela falou do gatilho é muito foda, né? Então, a gente falou agora, por exemplo, de sexo tal e tudo mais, e cara, isso talvez seja gatilho pra muita gente, Sim. né? Porque, não sei você, mas na minha rede social eu vejo muito meme da galera falando, meu Deus do céu, e tipo, não aguento mais, subindo pelas paredes e blá blá blá. E talvez ouvir isso, né, seja um gatilho. Assim como, por exemplo, pode ser um gatilho quando eu falo que estou fazendo aula de violão. Porque muitas pessoas queriam fazer, o sonho delas é fazer aula de violão, por exemplo, e não conseguem fazer. Seja porque não tem dinheiro para pagar uma aula de violão, seja porque não tem um violão, ou porque não tem a saúde mental não está organizada o suficiente a ponto de você conseguir montar uma rotina e encaixar essa aula de violão no seu dia a dia. Né? Às vezes não é nem a questão da saúde mental, às vezes é a sua rotina mesmo. Eu tenho amigas, por exemplo, que são mães solos, tá com 2 crianças em casa, né? E aí como é que você trabalha, né? Cuida das 2 crianças, ajuda as crianças durante a rotina escolar, porque a criança demanda de uma ajuda, seja com relação à tecnologia, com relação às lições, né? E ainda sobra tempo para você, para assistir o seu filme ou para fazer o seu exercício, né? Para fazer a sua aula, que seja, eu quero fazer um yoga, beleza? Se você tiver um tempo, ou você acorda mais cedo que as crianças para fazer o yoga às 5 da manhã, enquanto as crianças não acordam, né? Ou você coloca as crianças para fazer yoga também. Então, e acho que isso envolve muita sensibilidade também, de às vezes você tá apoiando os seus amigos ou as suas amigas, no caso, né? Minhas amigas que são mães solos, por exemplo, estão passando por isso. Pô, às vezes liga, fala, você não quer que eu conte uma história pros seus filhos aí, tipo, fazer uma conversa, sabe? Pra você ganhar 5 minutos de alegria, né? Não de alegria, mas 5 minutos pra você. Sabe? Porque imagina, se às vezes, dependendo da demanda da criança, você não consegue nem tomar banho com tranquilidade, porque quando você tá tomando banho, você tá pensando, mano, se meu filho pegar a tesoura e começar a cortar o cabelo, né? Ou sair correndo com a tesoura na mão e se cortar. Cara, é bizarro, né? Mas Obrigado, Gabi, pela participação. Ela falou que ela queria ser identificada, né? Acho que vocês conhecem a voz dela. Ela já esteve aqui com a gente, né? Uhum. E espero que em breve também a gente se reencontre, porque eu não vejo a hora também de ir pro bar, sentar, tomar aquela cerveja, brindar os copos e... Nossa, brindar o copo. Mano, cara, isso eu tenho muita falta. De brindar com as pessoas e... Foda-se se cair um pouco da minha breja no copo alheio, entendeu? E momento cultura inútil, você sabe a história do brinde, da onde Sei. os brindes? Era pra você falar não, só pra poder contar agora. Tudo bem, mas conta aí pra quem não sabe. Eu tive aula sobre isso, mas pode contar. É uma tradição viking, né? Sim. Que é uma tradição uma questão de confiança. E aí você pega aquelas canecas pesadas assim, e quando você brinda, batia tudo, misturava as bebidas, e você mostrava que você confiava no outro pra mostrar que a bebida não tava envenenada, né? Então eu não envenenei a sua bebida, nem você a minha, e vai misturar a bebida e se envenenou, morreu a porra toda. Eram uns reis, né? Não sei se eram reis na época, os senhores feudais, sei lá que porra que era. Mas se é viking, não é senhor feudal. Não sei, eu tinha ouvido que era viking, mas pode ser. Não, era a época dos vikings, sim. Eles brindavam, mas eram os donos lá, né? Tipo, os grandões. E você sabe como que se fala saúde, né? Não. Em nórdico, né? Não é propaganda, mas é skol. É tim-tim. Agora não sei se é em sueco ou norueguês, mas os escandinavos falam skol. Justo. Fica aí. Essa você não sabia, né? Essa eu não sabia. Tá vendo? Aqui é cultura também. Exatamente. Hashtag Fibocultura. Bom, estamos chegando ao final desse episódio. Espero que a gente conseguiu tocar minimamente um pouquinho você e deixar você um pouco sensível hoje, é porque ainda tem esperança no mundo. Sim. E eu também espero que vocês... Como eu disse no começo, a gente não queria fazer um episódio fúnebre, né? Não queria fazer um episódio para ficar falando só de números de pessoas infectadas, de pessoas mortas,
mas sim falar da questão da acessibilidade. A gente começou o episódio de uma forma pesada, eu sei. Descontraímos aqui, né? E eu acho que o Zé também, mas quando eu percebi que a distração estava gostosa, eu deixei, porque eu espero que vocês estejam dando risadas do mesmo jeito que a gente deu. Porque nossas reações são sempre reais aqui. Né? Porque é isso. Por mais que a gente esteja fudido, e aí agora eu vou em contra um pouco do que eu falei, não tem lado bom da quarentena, obviamente, mas a gente tem que tentar enxergar o menos pior. Sim. Já que estamos fudidos, o que eu posso aprender com isso? E aí eu não tô querendo dar nenhuma lição de coach pra ninguém. Eu só tô querendo falar, cara, a gente já tá fudido demais pra sofrer. Então vamos tentar enxergar coisas positivas, né? Vamos tentar aproveitar o que a gente pode. Que nem o meu irmão falou aí. Puta, eu tô aproveitando pra pintar a casa. Pô, ele tava Foda, com né? vontade de pintar a casa. Aproveita agora, né? Ele, manda foto, tipo, na hora do almoço, ele tava, tipo, pintando um pedacinho da parede ali. Almoçou em 20 minutos, vou brincar ali, sabe? Foi mexer na fiação, tomou um choque, burro pra caramba, né? Mas é isso. Aproveita, então, pra fazer alguma coisa que você pode e não se sinta obrigado, né? Primeiro é isso, não se sinta obrigado. O não fazer nada é fazer alguma coisa. Mas a partir do momento que você tá tranquilo com isso, manda bala e seja feliz, sabe? Boa. Seja feliz na medida do possível, Sim. obviamente. Antes dos recados finais, Zico, você tem indicações pro pessoal sobre o episódio de eu hoje? tinha pensado em algumas indicações e eu vou cortar a indicação Tá bom. só por conta do nosso devaneio. Tá. E a minha indicação vai ser pros casais. Tem uns aplicativos muito bons Lá vem. pra você poder usar na sua relação. Qual que E é? aí, aplicativos de dados eróticos, cara. Tá. Então, usa isso. Vai se divertir, sabe? Faz uma coisa diferente. A gente já falou algumas vezes. Tem algum específico ou qualquer um? Cara, se você digitar dado erótico na Apple Store Tá ou no iTunes, vai aparecer. iTunes não, na... Google Play. Google Google Play é. e Apple Store. Apple Store. Mas quem é o melhor amigo do homem, Zé? O vibrador. O vibrador, sabe? Compra o vibrador, usa com a sua parceira, né? Ou com o seu parceiro, ou com as... Enfim, quando eu falo melhor amigo do homem, porque a gente é hétero, enfim, a gente aprendeu isso. Mas, sabe? Busquem coisas novas. Aproveita que não deixe a sua relação virar estatística de divórcio. Nossa, pesadíssimo. Não, e assim, eu acho que é bom a gente Mas trazer tem essa gente, reflexão. tem gente que também tá se libertando também. Então, Tá. não tem o lado... Tudo tem lado bom e lado ruim. Não, é que assim, às vezes a pessoa tá querendo salvar e querendo fazer alguma coisa, aproveita, sabe? Não tô querendo ser coach de relacionamento também. Faça terapia, aproveite a sua quarentena e aproveite que vários terapeutas estão oferecendo atendimento online. Não é a mesma coisa que o pessoal, mas, cara, Se acostuma a fazer as coisas online. tempo você tem, porque saindo de casa você não tá. É a questão de administrar melhor o seu dia. Então, se você puder, faça terapia. O Lucas diria isso aqui. Sim. Que E mais? você, suas indicações? Eu tenho duas indicações. Eu não sei se eu já falei aqui, mas recentemente eu li um livro que ele é muito curtinho e muito bom. E eu acabei dando pra uma Gabi também de presente. Porque, cara, eu acho que a gente precisa disseminar ideias boas pras pessoas. E é um livro que se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é do Ailton Krenak. Que, cara, é um texto bem fácil de ler, bem curtinho ali, em 1 hora esse livro. Tem poucas páginas, mas ele é muito sucinto em falar de questões que a gente viveu no passado, que a gente está vivendo no presente, e que se a gente não tiver algumas atitudes, a gente não vai conseguir mudar o futuro. Então, não vou dar spoilers. Cara, compra esse livro, tá em promoção na Amazon, muito em conta. Tem versão online também, se você puder. Leia, porque faz muito bem pra sua cabeça. Eu me senti muito bem lendo esse livro. E o outro, da cultura inútil, mas que também tem a ver com esse tema. E eu sou o rei dos reality shows aqui. Cara, tem um reality no Netflix agora. Eu já assisti ele inteiro, logo na semana que saiu. Tudo bem que é besta, mas tem muito a ver com sensibilidade, que se chama... Se for Soltos em Floripa, eu dou na sua cara agora. Não, se chama Brincando com Fogo. Puta, é tão bom, é tão ruim quanto, Zé. Não, mas aí que tá. Eles pegam jovens
aí do mundo. Tem americano, tem inglês, tem australiano. Padrões totais. Exato. Nossa, estereotipado, mas enfim. Tudo bem, a ideia é boa. O reality é ruim, mas a ideia é boa. Que é assim, eles pegam lá os jovens, jogam lá numa puta casa numa ilha, com praia, tudo à vontade. E os caras achando que vai estourar, né? Só que o que acontece? Eles têm um prêmio em dinheiro pra ganhar, só que eles não ganham dinheiro. Quer dizer, eles vão perdendo dinheiro se eles tiverem contatos uns com os outros. Que basicamente... Que tipo de contato que não pode ter, não Zé? pode beijar, não pode ter toques íntimos, e nenhuma das pessoas também podem se auto-satisfazer. Que seria... Masturbation. masturbação também não pode. Então, meio que a ideia é que as pessoas ali tenham um real contato e empatia apenas com conversas, olhares e tudo mais. E aí eu achei isso muito interessante porque tem muito a ver. Que é tipo, você coloca lá uma parte de gente que, sei lá, esses novinhos de hoje só estão acostumados a ir pra balada, pegar 20, 30 pessoas e tchau. E isso meio que quebra ali os caras no momento do tipo, eles ficam em choque, tipo, gente, como assim? Eu não vou sobreviver. Aí, tipo, tem uns caras que, sabe aqueles trouxão que fala assim, eu não fico nem um dia sem transar, que não sei o quê, blá, blá, O comedor blá. fatal. Mano, tem um cara que entra, não vou dar spoiler, mas tem um cara que fala assim, todo dia eu durmo com uma mina diferente, blá, blá. Mano, não é possível. E aí, e o cara mora num barco. E, mano, e aí você joga esses caras lá dentro, e aí, tipo, tem umas atividades, uns workshops que o reality dá lá para as pessoas se conectarem de outras formas que não seja apenas pelo tato. É interessante, assista. É inútil, você vai perder seu tempo, mas isso vai distrair sua quarentena por algumas horas. Bom, para finalizar, eu queria dar um recado aqui que a gente talvez nunca deu recentemente, mas se você quer ajudar o nosso podcast, e se você é um privilegiado que tem iPhone, vá no aplicativo Podcasts do seu iPhone e avalie a gente lá, porque é muito importante também a sua avaliação. Dê 5 estrelas, se você gosta. E não só isso, se você tem Spotify, sabe, começa a seguir a gente no Spotify, começa a seguir a gente no Instagram, compartilha com as pessoas. Como a gente falou no começo, e aí eu vou aproveitar esse finalzinho pra falar, isso é significativo pra gente no sentido de fazer o podcast crescer. A gente não quer ficar rico em cima disso, né? A gente quer continuar fazendo. E é muito legal quando os números aumentam. Exato. Né? A gente chegou... A gente tá chegando em 1 ano já de podcast. Exatamente. Vamos chegar em 1 ano... Mês que esse vem. mês agora. Não, foi em maio. É esse mês. E a gente chegou no final de 2019, em 6 meses de podcast, a gente conseguiu 11.500 plays. Sim. Né? Então, 11.500 pessoas... Fomos ouvidos 11.500 vezes. Para um projeto independente que começou de forma despretensiosa, pra gente é muito grande. Sim. E é muito legal quando aumenta o nosso número de seguidores, né? Quando vocês mandam mensagem, enfim. Então, se você puder, ajuda a gente dessa forma aí. Segue, curte as nossas fotos no Instagram. E essa é a mensagem. Obrigado por ter falado, Zé. E a gente também tem um grupo no Telegram. Sim, a gente também tá começando um Telegram. A gente vai divulgar no Instagram, né? Quem quiser. E vai ser legal. Vamos esperar vocês participarem. Por enquanto o grupo só tem eu e o Zé e uma Gabi. A gente nunca conversou. Tá muito triste. Mas estamos nos preparando. E eu acho que lá vai ser um canal aberto para quem escuta a gente, quer participar mais, ser mais ativo, ou dar sugestões de episódios que, tipo... Sei lá, um cara que escuta a gente há 2 meses e fala assim, puta, por que eles não falam sobre isso? E, cara, a gente não vai adivinhar se você não falar com a gente. Então, fala com a gente que a gente tá super aberto a novas pautas e tudo mais. A gente sempre tá tentando trazer conteúdos relevantes e cada vez com mais profundidade, com pessoas que têm o poder de falar sobre tal assunto. E eu vou até cortar o Zé aqui e lançar uma coisa que a gente não falou, não tá nem combinado aqui, talvez o Zé brigue comigo, mas... A gente pode antecipar os próximos episódios e você pode participar que nem as pessoas estão participando, Exato. sabe? No próprio Telegram, né? No próprio Telegram você manda um áudio que nem as Gabis e Claudios mandaram, né? Não pode ou não se identificar, você fica à vontade. E a gente vai soltando aqui, trazendo vocês. Vai ser muito legal ter todo mundo aqui. Gostei. Para finalizar, créditos, Zico. Bom, queria agradecer então a página, né?
Quarentena. Diários da quarentena com ponto separando, né? Por ter usado, né? Esse áudio que a gente usou no começo. Queria agradecer também a Gabi, que é a Camila, né? Vocês sabem, que participou. É o meu irmão. E Instagrams, né? Isso. Eu sou @ZicoNeri. Nosso terceiro membro, que no próximo episódio estará de volta, é o Lucas Tomazelli, L.Tomazelli. Do meu, para quem quiser me seguir, é o @ZéBarreto, ZH.Barreto. Você não fala mais Zé com H, acho tão legal quando você fala Zé com H. E desse podcast que vos fala é o @podcastfibo, PHI de filosofia, BO de boteco. Aquele que parece sabonete febo, mas não é. Valeu, pessoal! Este podcast é produzido e editado por Braba House.